Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso curso de matemática, hoje um módulo 9. Meu nome é Wagner Vó, pode me chamar de Vó tranquilamente, tá bom? Se precisar de alguma explicação adicional, me procura na internet, é facinho, é só digitar meu nome lá, você me acha facinho, tá? O assunto da aula de hoje é geometria analítica. É o assunto principal, mas vai ter alguns de brinde aí. Vai também ter a parte de números complexos e também a parte de polinômios. Tudo com bastante exercícios resolvidos. Respire fundo, vamos começar a aula então. A geometria analítica nasceu com René Descartes na França, em que ele criou o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É o plano que tem um eixo x horizontal e um eixo y vertical. E para localizar as coisas com dois eixos, horizontal e vertical, fica mais fácil. Então, para localização de mapas, de cidades, você vê que cidades são latitude e longitude, é uma localização horizontal e uma vertical em relação ao planeta Terra. Nos guias também, de ruas, para você achar a rua, olha, está na página 118, posição G4. Você vai lá, procura a letra G, o 4 cruza, você vai achar a localização do que você quiser. Então, a geometria analítica é uma geometria que praticamente você não precisa desenhar, certo? Você não precisa desenhar o triângulo para fazer a área do triângulo, você não precisa desenhar a reta para saber onde é que ela passa, certo? Você analisa tudo usando a álgebra, tá certo? Então, vamos lá. Vamos entender, então, o plano cartesiano. Tudo começa, então, com um eixo x, um eixo y, o x na horizontal, o y na vertical e uma origem, que é o ponto onde cruza o eixo x com o eixo y. Tudo que tiver do lado direito é positivo, do lado esquerdo, negativo. Tudo que vier para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, se você quiser localizar, por exemplo, um pontinho A, você vai puxar aqui uma linha, e nessa linha vai indicar qual é o x do ponto A. E o nome disso é abscissa, a abscissa do ponto A. XA, abscissa do ponto A. Se você puxar aqui, você vai ter a ordenada, o YA chama-se ordenada do ponto A. E esse parzinho, abscissa e ordenada, formam um par coordenado. Então, eu falo, as coordenadas do ponto A são abscissa XA, ordenada YA. Ponto B, a mesma coisa, vai ter lá o seu XB, o seu YB, sua abscissa e sua ordenada. Se você liga os dois pontos, o nome desta reta aí, desse segmento de reta, é distância de ponto a ponto, ou distância entre dois pontos, que é a primeira coisinha que nós vamos aprender aqui na geometria analítica. Dado dois pontinhos, dois pares coordenados, isso só te dá, olha, o pontinho A está na abscissa tal, ordenada tal, o ponto B na abscissa tal, ordenada tal, qual é a distância entre eles? Você não precisa desenhar nada, não precisa medir nada, sabe? É só aplicar teorema de Pitágoras. Mas como o teorema de Pitágoras? Vamos ver aqui. Você tem os dois pontos, a linha, esse segmento que liga o ponto A e o B, a gente fala que é a distância entre A e B. E olha só que aqui forma-se um triângulo retângulo. Você tem aí a espada justiceira de Lion. Eu gostava muito desse desenho animado chamado Thundercats, Tinha a espada justiceira que tinha a visão além do alcance. Então, olha, estava ali, você pega e imagina um triângulo retângulo, olha o triângulo retângulo aí, certo? E ele tem ali um cateto horizontal, tem um cateto vertical e tem a hipotenusa, que é a distância entre dois pontos. Percebeu? É desse jeito que a gente usa o teorema de Pitágoras. Então aqui, como é que é o cateto horizontal? É a abscissa do A menos a abscissa do B, É a diferença das abscissas. E como é que é o cateto vertical? É a ordenada do A menos a ordenada do B. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, a distância ao quadrado é igual a XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Facinho, É isso aí. Teorema de Pitágoras.
Ponto médio. Se você tem dois pontos A e B, né, tem esse segmento que liga, vai ter um ponto bem no meio do caminho. E quais são as coordenadas do ponto médio? Como é que você calcula as coordenadas do ponto médio? Aqui vai estar o x do ponto médio, aqui vai estar o y do ponto médio, certo? E você vai ver também que a abscissa do ponto médio está bem no meio entre as abscissas do ponto A e do ponto B. E a ordenada também está bem no meio da ordenada do ponto A e do ponto B. Portanto, basta tirar a média. XA mais XB dividido por 2. E se quiser achar o y do ponto médio, YA mais YB dividido por 2. Reta. Como é que seria a equação de uma reta no plano cartesiano? A reta pode ser assim, né? Subindo, reta crescente. Ela vai ter esse ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo de alfa. Isso, vamos chamar de alfa, tá? Ou pode ser um ângulo assim, uma reta decrescente, em que o alfa é maior que 90 graus, tá? Muito bem. Se você tirar a tangente desse ângulo aí, o nome da tangente do ângulo alfa é coeficiente angular. Coeficiente angular. A tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Se você tiver dois pontos, é facinho calcular o coeficiente angular. Olha que tranquilo. Vamos pegar aqui o pontinho A, pontinho B. Vamos pôr o XA, o YA, o XB e o YB. E vamos ver o triângulo. Olha o triângulo. Vem para cá, triângulo. Aqui nós temos o XB menos o XA. Aqui nós temos o YB menos o YA. E aqui nós temos o ângulo alfa. Está aí o triângulo retângulo. E você vai ver que o YB menos o YA é o cateto oposto ao alfa. E o XB menos o XA é o cateto adjacente ao alfa. Cateto oposto, cateto adjacente, lembra das aulas de trigonometria? Isso é a tangente, tá? Então, o coeficiente angular, né, que é a tangente do ângulo, é o YB menos o YA sobre o XB menos XA. Você também poderia escrever YA menos YB sobre XA menos XB. A ordem não importa, desde que você faça os dois na mesma ordem, tá? Pode ser B menos A em cima, B menos A embaixo, ou A menos B em cima, A menos B embaixo. Que não pode pôr B menos A em cima e o A menos B embaixo. E a letrinha que a gente usa para coeficiente angular é a letrinha M. Então, a equação fundamental da reta, né? Como é que faz a equação fundamental da reta? Você pega um ponto fixo, vamos chamar de M, ele vai ter ali a abscissa x0, a ordenada y0, e pega um ponto P qualquer, de abscissa x e ordenada y. Então, como é que calcula o M? Y menos y0, que é, né, é o vertical menos o dividido pelo horizontal, y menos y0 dividido por x menos x0. Essa é a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular. E aí, escreve dessa forma aqui. Y menos y0 igual a m, que multiplica, entre parênteses, x menos x0. Tá? Essa é a chamada equação fundamental da reta, que os alunos aí apelidam de ioiô michoxô. Olha lá, ioiô michoxô. E a equação geral da reta? Como é que a reta pode ter uma equação geral? É simples. Na frente do x você coloca um número, na frente do y coloca um número sem letra igual a zero. Essa é a chamada equação geral da reta. A mais importante de todas é essa aqui, ó. É a equação reduzida da reta. Como é que é? É assim. Y igual a mx mais q. O coeficiente angular vezes o x, mais o q, que é o ponto exatamente onde a reta cruza o eixo y, que é chamado de coeficiente linear. Tá? Então, na equação reduzida aparecem os dois coeficientes. O coeficiente angular, que é a tangente do ângulo que forma com o eixo x, e o coeficiente linear,
que é o ponto em que a reta cruza o eixo Y. Então, dados os 2 pontos, como é que calcula a equação da reta? Então, por exemplo, um exercício aí de vestibular, Enem, concurso. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos 3, 4 e pelos pontos 3, 4 e ponto 4, 6? O A tem abscissa 3 e ordenada 4, e o B tem abscissa 4 e ordenada 6. Qual é a reta que passa por esses 2 pontos? Então, você pode escrever assim, y igual a mx mais q. E aí você substitui, no lugar do... você pode escrever assim também, né? M igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Então o m vai ser o quê? O yb é 6, o ya é 4, 6 menos 4. O xb é 4, o xa é 3, 4 menos 3. E aí você tira o valor do m, que é igual a 2. E substitui lá na original. Vai ficar y igual a 2x mais q. E agora você substitui um dos pontos. Vou substituir o ponto A. Qual? O ponto A, esse aqui que está rodando. Vamos substituir o ponto A. No lugar do x você coloca 3, no lugar do y você coloca 4 e automaticamente você vai tirar o valor do q. Olha lá. No y põe o 4, no x põe o 3, fica 4 igual a 2 vezes 3 mais q. E aqui você tira que o q é igual a menos 2. Menos 2. Portanto, a equação da reta seria 2x, y igual a 2x menos 2. Essa é a equação da reta que passa pelos pontos 3, 4 e 4, 6. Certo? Ih, meu relógio travou aqui. Dá licença um pouquinho. Vamos lá, vamos continuar. Área de triângulo. Como é que você calcula a área de triângulo na geometria analítica? Como é que calcula a área de triângulo na geometria analítica? Tá, então o triângulo tem 3 vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. O vértice A tem as suas coordenadas, o vértice B também tem as suas coordenadas, o vértice C também tem as suas coordenadas. Então você tem lá 3 parezinhos. Tá? Como é que calcula a área do triângulo? Põe esses pares assim, coloca dentro de um determinante, aí protege com módulo e divide por 2. Certo? Então você faz o determinante xa, ya sobre xb, yb, xc, yc, a terceira coluna lá põe tudo 1. Se o determinante der negativo, você põe positivo, divide por 2, vai dar a área do triângulo na geometria analítica. Muito mais fácil, né? Na geometria plana, nós lá tivemos, né, o módulo, acho que foi o módulo 2, se não me engano, geometria plana, falava sobre as áreas, como calcular a área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2, lado A vezes lado B, vezes o seno do ângulo entre eles, né? E aqui não, aqui você bota lá, encaixa no determinante, faz o determinante, se deu negativo, põe positivo, divide por 2, já deu a área. Então, se caso o determinante der igual a 0, se o determinante der igual a 0, significa que a área do triângulo é 0. E existe área de triângulo que é 0, gente? Existe, né? Existe. Não, não tem. Quando a área dá 0, significa que os 3 pontos estão formando uma reta. Então o A, o B e o C estarão alinhados. É isso aí. Equação da reta dado 2 pontos. Eu também poderia fazer assim, então, né? Olha lá. Já que o determinante tem que dar igual a 0, então eu coloco o x do A, o x do B, o y do A, o y do B, o x e o y, a terceira coluna igual a 1, igual a 0. Dessa forma eu acho a equação da reta. Vocês viram? Dá para achar pelo coeficiente angular e linear e também pelo determinante. Retas paralelas distintas. O que são retas paralelas? Retas paralelas distintas são duas retas que formam o mesmo ângulo
com o eixo x. Então, se aqui o ângulo é alfa, aqui também o ângulo é alfa. Beleza? Portanto, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Mas o coeficiente linear é diferente, né? Elas cruzam o eixo Y em pontos diferentes. Então, o coeficiente linear da R é diferente do coeficiente linear da S. Agora, se as retas forem coincidentes, uma estará em cima da outra. Lá, subiu, pá, encaixou. Né? Então, o que acontece? O coeficiente linear agora passa a ser o mesmo. Elas cruzam o eixo Y no mesmo ponto. Tá bom? Então, paralelas distintas, coeficiente angular igual, linear diferente. As coincidentes é a mesma reta, angular e linear iguais. Agora as retas concorrentes. Retas concorrentes, né? Você tem uma reta R aqui, uma reta S aqui, você vai ver que o ângulo aqui é diferente, aqui é maior, né? Então, o coeficiente angular da R tem que ser diferente do coeficiente angular da S. E aí as retas serão concorrentes. Mas tem um caso especial de reta concorrente, que são as retas perpendiculares. Nas retas perpendiculares, elas são concorrentes, mas elas são concorrentes formando um ângulo de 90 graus. E quando formam um ângulo de 90 graus, olha o que acontece com o ângulo de inclinação de cada uma. O αr vai ser esse, e o αs vai ser o αr mais 90. Veja, aí formou um triângulo retângulo, né? Em que o αr é um dos ângulos internos e o ângulo reto é outro ângulo interno. E o α mais 90, αr mais 90 é o ângulo externo, que é a soma dos internos não adjacentes. E quando isso acontece, a tangente de um é o inverso do oposto da tangente do outro. Ô, louco, o inverso do oposto é o oposto do inverso. Então, o que é o oposto na matemática? Trocar de sinal. O que é inverso? Inverter numerador com denominador. Então, o MR vai ser sempre menos 1 sobre MS. Quando acontecer isso, as retas são perpendiculares. Distância de ponto até reta. Como é que faz a distância de ponto até reta? Tem uma reta, R, e um ponto, a reta na equação geral, né? Seria essa. E aqui um pontinho P. E a distância do ponto até a reta é um segmento que forma 90 graus com a reta. Tá certo? É isso que é chamado distância de ponto até reta. Ok? Então, olha só como é que você vai fazer. Você vai pegar a equação geral da reta, essa que aparece AX mais BY mais C, e vai colocar aqui o módulo, traço de fração, módulo, e embaixo uma raiz. Aqui no módulo, você vai puxar o A, o B e o C. Só o A, o B e o C. No lugar do X e do Y, você vai colocar o X0 e o Y0, que é dado. E isso daí vai dar um número. Tá? Vai dar um número. E embaixo você vai colocar quem? O A ao quadrado mais o B ao quadrado. Essa é a fórmula de você achar a distância de um ponto até uma reta. Circunferência. Circunferência é um dos assuntos prediletos de vestibular. Né? Então, o que é uma circunferência? Essa linha vermelha que está aí no slide, né? O nome da linha é circunferência. A região que está lá dentro chama-se círculo. Tá? Então, ela tem um ponto fixo, que é o ponto C, que é o centro, e tem vários pontos equidistantes do ponto C, que eu chamei um deles de ponto P. O ponto P tem abscissa X e tem ordenada Y. O ponto C tem abscissa X0, XC e ordenada YC. Então, da mesma forma que a gente faz distância de ponto a ponto, nós vamos fazer aqui x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual à distância do P
até o c ao quadrado. Mas essa distância chama-se raio. Então, gente, na circunferência, a equação da circunferência é igual à equação da distância de ponto a ponto. Só que em vez de chamar distância de ponto a ponto, você chama de raio. E essa é a chamada equação reduzida da circunferência. Se você desenvolver esta equação, né, fazer produtos notáveis ali naqueles parênteses, né, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, lembra disso? Lembra, né? Bases da álgebra. Então ficaria, o primeiro parênteses ficaria desenvolvido assim, o segundo assim, e tudo igual a r ao quadrado. Passa o r ao quadrado para o outro lado, junta, né, x quadrado com y quadrado, menos 2x, x do c, menos 2y, y do c, e aí o que sobrou é tudo um número puro, né, xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, menos r ao quadrado. O nome desse jeito de escrever a circunferência é a equação normal da circunferência. Então, exemplo. Vamos imaginar que foi dada uma circunferência lá numa questão com a sua equação normal. Então, o que você faz para descobrir o x do centro? Você pega aquele menos 6, está vendo aquele menos 6 aí que está na frente do x? Pega aquele menos 6 e divide por menos 2. Sempre assim, tá? Pega o número que está na frente do x e divide por menos 2. Então, pega o menos 6 e divide por menos 2. E isso vai dar o x do centro, que é igual a 3. Agora, pega o número que está na frente do y, o y sozinho, também divide por menos 2. Dividiu por menos 2 por menos 2 dá 1. Pronto, você achou o x do centro e o y do centro. Agora, quer saber como é que faz o raio? Você abre uma raiz, abre uma raiz, abre uma raiz. O primeiro número você vai elevar ao quadrado, que é o 3. O segundo número você vai elevar ao quadrado, que é o 1. E aquele 1 que está lá em cima na equação, você vai descer ele sozinho lá embaixo. Então, desce o 3 aqui, ó lá. Desce o 1 aqui, pronto. E desce aquele 1 lá de cima aqui. Efetua essa conta, né? Ó lá. 9, né? 3 ao quadrado é 9, mais 1 menos 1, continua dando 9. Raiz de 9, 3. Acabou. Então, rapidinho, dada a equação de uma circunferência, você já consegue identificar o x do centro, as coordenadas do centro, né? A abscissa e a ordenada, e também o seu raio, tá? Usa essa técnica aí sempre. Posições relativas entre reta e circunferência. Muito bem, você teve uma circunferência assim e uma reta assim, pô, essa reta está do lado de fora da circunferência, né? Então, o que significa? Que a distância do centro até a reta é maior que o raio. Quando a distância do centro até a reta for maior que o raio, você diz que essa é uma reta exterior à circunferência. Mas você poderia ter uma circunferência e a reta tocando a circunferência. Veja que a distância agora do centro à reta é igualzinha ao raio. E quando isso acontecer, a posição dessa reta é uma posição tangente, é uma reta tangente à circunferência. E se você tiver uma circunferência e uma reta assim, está cortando, né? Cortando em 2 pontos. Então veja que a distância do centro da circunferência até a reta vai ser menor do que o raio. Portanto, a reta é chamada de reta secante à circunferência. Cortou em 2 pontos. Então vamos fazer exercícios. Desculpa, gente, o pigarro aqui, o ar-condicionado está muito forte aqui. No plano cartesiano OXY, a circunferência x é tangente ao eixo OX no ponto de abscissa 5 e contém o ponto 1, 2. Nessas condições,
quanto vale o raio? O raio da circunferência C vale quanto? Então vamos fazer o desenho, só para que você... Na geometria analítica você não precisa fazer o desenho. Mas é que no começo, né, você está iniciando na geometria analítica, faça o desenho. Tenta fazer o desenho de acordo com o texto. Então fala, no plano cartesiano OXY, a circunferência C é tangente ao eixo OX, está vendo? Você desenhou uma bolinha tocando o eixo X. Na abscissa 5, então esse pontinho que toca aqui é o pontinho número 5, olha lá. Aqui é o 5. E se você puxa então uma reta vertical aí, vai ser o R, né? Quando chegar no pontinho C. Beleza? Então é isso aí. E contém, olha lá, diz o texto, contém o ponto 1, 2. Onde está o ponto de abscissa 1 e ordenada 2? Está aqui, ó. Abscissa 1, ordenada 2. Beleza? Pronto, desenhou, entendeu? Não precisava ter desenhado. Por quê? Você poderia ter escrito assim. Olha, a equação reduzida da circunferência é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. O x, um dos x que eu sei que a circunferência passa é 1. Aí põe aqui o x do centro. Pô, o x do centro é vertical, né? Está vertical ali à abscissa 5. Né? Está na vertical da abscissa 5. Então é a mesma abscissa. A abscissa do centro também é 5. Beleza. Aqui no y você coloca 2. Que eu sei que a circunferência passa pelo ponto 2. E aí eu colocaria menos y do centro igual a r ao quadrado. Mas ficaria aí com duas incógnitas ainda, né? Não ficaria? Não. Olha bem para o y do centro. O y, a ordenada do centro, é o tamanho do raio. Olha lá, o y do centro é o próprio raio. Então, onde está escrito y do centro, olha lá, y do centro, não é o tamanho do próprio raio? Então, onde está y do centro, você substitui pelo raio. Percebeu? Rapidinho. Certo? Agora é só efetuar a conta. Quanto é 1 menos 5? Eleva ao quadrado. Depois, quanto é 2 menos r? Eleva ao quadrado, né? Produtos notáveis, quadrado do primeiro, tal. Vamos lá. Fica 16, né? 1 menos 5 é 4. Menos 4, desculpe, mas quando eleva ao quadrado fica 16. Aí, quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes r, 2r. Duplo produto, 4r. Negativo, negativo. Mais quadrado do segundo, r ao quadrado. Opa, r ao quadrado de um lado, r ao quadrado do outro, corta, né? Joga o 4r para o outro lado, vai ficar 4r igual a 20. Falar 4r igual a 20 ou 20 igual a 4r é a mesma coisa, não é? Está falando que é igual? Se 4r é 20, quanto vale 1r? Estou escutando daqui, todo mundo falou certo, parabéns! R igual a 5. Viu como é rápido? Tá? Vamos treinar um pouquinho mais. No plano cartesiano, os pontos 0, 3 e menos 1, 0 pertencem à circunferência C. Uma outra circunferência de centro menos meio e 4 é tangente a C no ponto 0, 3. Então o raio de C vale quanto? Essa é um pouquinho mais difícil. Vamos desenhar, não precisaria desenhar, mas vamos desenhar para que você tenha ideia. Onde estão os pontos 0, 3? Opa, o 0, 3 está no eixo Y. Onde está o menos 1, 0? Opa, está no eixo X. Beleza? Então já assinalamos 2 pontos aí que eu sei que a circunferência passa por esses pontos. Onde está a outra circunferência? A outra circunferência está o centro dela está aí. E diz no texto que ela é tangente à primeira circunferência no ponto 0,3. Então é óbvio que ela passa pelo ponto 0,3. Pronto, você desenhou. Já está dando uma ideia? Legal, né? Está vendo essa reta aqui? É nessa reta que vai estar o centro da outra circunferência. Olha lá. É essa circunferência que está sendo procurada. Ou melhor, né? O raio dessa circunferência que está sendo procurada. Tá? Não precisava desenhar, mas foi bom desenhar, não foi? Beleza. Então vamos achar aqui como é que eu faço a equação da reta
que passa pelo ponto menos meio e 4 e pelo ponto 0 e 3, essa retinha azul. Tá? Lembre-se que um jeito de fazer é pelo coeficiente angular, coeficiente linear, o outro jeito de fazer é pelo determinante. E no determinante você puxa os pontos aqui, né? Ponto 0, ponto 3, né? Desculpe, é o ponto 0, 3, abscissa 0, ordenada 3. Aqui, abscissa menos meio, ordenada 4. E aí, lembra do módulo passado aí, dos determinantes, como é que calcula os determinantes? Claro, né? É uma delícia calcular determinante. Tá? Calculando esse determinante aí, ficaria 3x menos y sobre 2, menos 4x, mais 3 meios igual a 0. Depois você dá uma brecada aí no filme, faz o determinante e confere se dá isso aí mesmo. E fazendo a equação reduzida, então, né, jogando o y, deixando o y sozinho e o resto para o lado direito, ficaria y igual a menos 2x mais 3. Como a equação da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a r ao quadrado, substituindo, né, eu sei que passa pelo ponto menos 1, né, o x do centro, a ordenada é o 0, e de acordo com a equação da reta, o y, o que é? É menos 2x mais 3. Então vai ficar mais 2x menos 3, né? Tem um menos lá. Elevando isso ao quadrado, ficaria x do centro ao quadrado, mais 2x do centro mais 1. Mais 4x do centro ao quadrado, menos 12x do centro, mais 9. Tudo isso igual a r ao quadrado. Simplificando tudo, colocando na forma, né, mais simplificada possível aí, ficaria 5x do centro ao quadrado, menos 10x do centro, mais 10, igual a r ao quadrado. Vamos pegar agora o outro ponto, o ponto 0, 3. Onde está o x, vamos pôr 0. Onde está y, vamos pôr o 3. Desenvolvendo isso, veja que aqui vai cortar, né? 3 com menos 3 corta. Opa, ficou simplesinha essa, né? Ficou x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Então, o total, 5x ao quadrado. 5x ao quadrado igual a r ao quadrado. Vamos substituir isso na primeira ali? Olha lá. Onde está 5x ao quadrado, coloca r ao quadrado. Veja que ficou r ao quadrado dos dois lados. Corta. Então, quanto vale o x do centro? Vale 1, né? Olha lá. X do centro vale 1. Quanto vale o y do centro? Ah, desculpa, não precisa do y do centro, né? Ele pediu o R é multiplicar o x do centro pela raiz de 5. É só isso. Acabou, né? Acabou. Então, o x do centro é 1. Então, multiplicando aí, 1 por raiz de 5 dá a própria raiz de 5, que estava na alternativa E de elefante. Mais um. No plano cartesiano, os pontos... Ah, não, opa. Apareceu duas vezes o slide. Apareceu duas vezes o mesmo slide? Nossa, não percebi. Olha só. Olha que falha. Duas vezes o mesmo slide. Pronto, outro exercício. No plano cartesiano, O, x, y, a reta de equação x mais y igual a 2 é tangente à circunferência C no ponto 0, 2. Além disso, o ponto 1, 0 pertence a C. Então, o raio dessa circunferência é igual a quanto? Veja, vamos desenhar só para orientar os cálculos, né? Para você ficar bem ambientado, bem entrosado com a geometria analítica. Então, vamos colocar a reta aqui. X mais y igual a 2. É uma reta desse jeito aqui. A circunferência de centro 0,2. Ela tem essa cara aqui. Olha lá. Centro 0,2. Onde está o 0? Ah, não. Ela é tangente no ponto 0,2, não é? Está aqui. Ela é tangente à reta no ponto 0,2.
E ela passa pelo ponto 1, 0. É isso aí. Então o desenho é esse. Tudo bem? Então veja. O centro da circunferência está numa reta que é perpendicular à reta original aí. Escrevendo a reta na forma reduzida, fica y igual a menos x mais 2. Portanto, essa reta que eu pintei de verde aí, vai ter o coeficiente angular, o inverso do oposto. Qual é o inverso do oposto do menos 1? O inverso do menos 1 é o próprio menos 1. O oposto do menos 1 é o 1. Então vai ficar 1x mais 2. Então essa é a equação da reta que passa pelo centro da circunferência. Então, pega novamente a equação reduzida da circunferência e vamos substituir. Eu sei que passa pelo ponto 0, 2. Então, onde está x, põe 0. Onde está y, põe 2. Vai passar pelo o x do centro, é o próprio x do centro. E onde está y do centro, você substitui pela equação que você acabou de descobrir. Menos x do centro, menos 2. Elevando isso ao quadrado, veja, ficou fácil de novo, né? Corta o 2 com 2 ali. Ali dentro do segundo parênteses, corta o 2 com menos 2. Então vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado igual a r ao quadrado. 2x ao quadrado igual a r ao quadrado. E aí pega o outro ponto. O outro ponto é o ponto 1, 0. Ponto 1, 0. Substitui, desenvolve, né? 1 menos x ao quadrado. Fica x ao quadrado, menos 2x mais 1. Depois, 0 menos x menos 2. Vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 4. Tudo igual a r ao quadrado. Juntando aí, né, as coisas semelhantes, fica 2x do centro ao quadrado mais 2x do centro mais 5 igual a r ao quadrado. Como 2x do centro ao quadrado é o r ao quadrado, substitui aqui, corta, né? E vai ficar x do centro igual a menos 5 meios. O raio, veja ali, o raio ao quadrado é 2 vezes o x do centro ao quadrado, substituindo, simplificando, o raio, tirando a raiz, o raio fica 5 raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Tenta fazer sozinho depois, confere se você conseguiu, né, através dessa resolução. Então, alternativa correta, alternativa B. Será que tem slide duplicado? Não, nossa, um outro exercício. Está praticando bastante, né? Bastante exercício. Não é legal? Claro que é. Considere no plano cartesiano OXY a circunferência C de equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. E sejam P e Q os pontos nos quais C tangencia os eixos OX e OY, respectivamente. Seja PQR o triângulo isósceles inscrito em C de base PQ e com o maior perímetro possível. Então, a área de PQR é igual a quanto? Então, vamos lá. Se foi dada a equação da circunferência assim, olha lá. Eu já sei que o x do centro não, está errado aqui. O x do centro tinha que ser 1. Ah, não. Desculpa, gente. É x menos x do centro, né? Tô ficando louco. A equação da circunferência é x menos x do centro ao quadrado. Então, o x do centro é 2 e o y do centro é 2. Então, a circunferência, né, que está escrita desse jeito é essa que está desenhada aí. Não precisaria desenhar, né? Mas é essa que está aí. Né? Ela tangencia o eixo OX e tangencia o eixo OY. Então, obviamente, está tangenciando nos pontos 2 e 2, que são o x do centro e o y do centro. Beleza, então aqui, ó, ele fala que o ponto PQ são esses pontos que tangencia aí. Essa é a base do triângulo isósceles. O triângulo isósceles, gente, o triângulo isósceles, ele tem que ter os outros dois lados do mesmo tamanho.
Então, tem que passar bem no meio ali, né? Bem na bissetriz. Tem que passar bem na bissetriz do quadrante formado pelo o eixo x e o eixo y. E essa reta tem essa equaçãozinha aí. X igual a y. Né? O x do centro não é 2, o y do centro não é 2. Tá? Então passa pelo 2, 2. Então essa reta é a reta x igual a y, é a bissetriz. Então o triângulo que nós estamos procurando é esse aqui. É esse aqui. A pergunta é, qual é a área desse triângulo? A área, lembre-se que é colocar dentro do determinante. Nós já sabemos um ponto que é o 2, 0, o outro é o 0, 2. Falta determinar esse terceiro ponto que está em cima. E esse terceiro ponto você determina pela equaçãozinha da circunferência. Coloca a equação da circunferência. Onde está escrito x, você deixa x. Onde está escrito y, você substitui por x, porque x é igual a y. Na reta, aquela reta, o x é igual a y. Desenvolve isso daqui, fica 2 vezes x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 4. Então, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 2. X ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0. Caiu numa equação de segundo grau. E aí você resolve pelo método do Bhaskara. Vai dar 4 mais ou menos a raiz de 8 sobre 2. Tá? Nós vamos escolher o sinal mais, né? Que tem que estar à direita do pontinho 2. Então a gente descarta o sinal menos. Então a raiz de 8, simplificando, é 2 raiz de 2. Simplificando tudo por 2, o x é igual ao y, que é igual a 2 mais raiz de 2. Colocando tudo no determinante, o ponto 2, 0, o ponto 0, 2, e o ponto 2 mais raiz de 2, 2 mais raiz de 2, efetuando o determinante, você vai chegar a 4, menos 4, menos 2 raiz de 2, menos 4, menos 2 raiz de 2, módulo disso, tudo sobre 2. Lá dentro fica menos 4 raiz de 2, menos 4. Tirando o módulo, passa a ser tudo positivo, dividindo tudo por 2, 2 raiz de 2 mais 2. Alternativa D. Mais uma. A circunferência dada pela equação x² mais y² menos 4x menos 4y mais 4 igual a 0 é tangente aos eixos coordenados x e y nos pontos A e B, conforme a figura. O segmento MN é paralelo ao segmento AB e contém o centro C da circunferência. É correto afirmar que a área da região achurada vale... Então, a área essa parte aí que é estranha, né? À primeira vista é estranha. Você fala, como é que faz a área dessa loucura, né? E aí você fica doido. Não, fica calmo, fica calmo. Né? Olha só, pega o número que está na frente do x e divide por menos 2. Vai te dar o x do centro, que é 2. Nossa, igual ao exercício anterior, hein? Parece até que foi o mesmo cara que bolou. Aí pega o número que está na frente do y e divide por menos 2. Isso vai dar o y do centro, que também é 2. Nossa, é a mesma circunferência, né? Então ali, o pontinho A é o pontinho 2. O pontinho B também é o pontinho 2, certo? E agora, hein? E agora? Nossa, Lion, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Thunder, vamos achar, olha, a espada justiceira te mostrou aqui um triângulo que tem a base 2 e a altura 2. Nossa, o Lion ajudou, hein? Já deu para ver o triângulo? Deu, né? Agora olha o que sobrou aqui. Corta a circunferência como se fosse uma pizza, né? Olha só. O que apareceu aqui? 1/8 do círculo. 1/8 do círculo. E desse pedacinho também é 1/8 do círculo. Uma fatia de pizza. 1/8 do círculo mais 1/8 do círculo. 1/4 do círculo. Gente, então é facinho, né? É a área do triângulo mais 1/4 da área do círculo.
Pega a área do círculo, que é πr ao quadrado, divide por 4. Pega a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, faz essa continha e acabou. A área é π mais 2, alternativa B. Parecia difícil, né? Mas o Lyell ajudou. Mais uma. O conjunto dos pontos x, y do plano cartesiano que satisfazem t ao quadrado menos t menos 6 igual a 0, onde t é o módulo de x menos y, consiste de... Então aqui, resolvendo esse Bhaskara aqui, né, essa equação do segundo grau, que raízes nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que t pode ser o 3, ou que o t pode ser o menos 2. Opa, mas lá em cima está dizendo, t é módulo de alguma coisa. E módulo de alguma coisa é sempre positivo. Então, se deu negativo, não convém, joga fora. Então, o t é 3. O t só pode ser 3. Se o t é 3, o módulo é... Você tira o módulo se o x for maior que o y. Arranca fora. Agora, se o y for maior que o x, você inverte e joga fora o módulo. Tá? Então, nós temos aqui que y pode ser x menos 3 ou y pode ser x mais 3. Tem essas duas possibilidades. E, nossa, isso daí é equação de reta, né? Y igual a x menos alguma coisa, y igual a x menos alguma coisa. Isso é reta. Então, isso são duas retas. É isso aí, gente. Essa primeira parte, então, foi a parte da geometria analítica. Normalmente, em vestibulares, assim, 10% da prova de matemática, normalmente, é geometria analítica. Então, numa prova de 10 questões, provavelmente uma vai ser de geometria analítica. E circunferência aí é um dos assuntos prediletos. É óbvio que para saber circunferência é um assunto predileto, mas sempre mistura com reta, tá certo? Com tangência, com ponto, com reta perpendicular, é sempre assim. Então, estuda aí, dá uma revisão, assiste novamente, faz os exercícios, refaz esses exercícios que estão aí resolvidos, confere, vê se você fica bom em geometria analítica, beleza? Bom, os números complexos vão depender, tem uma forma de representação que precisa da geometria analítica, certo? O que são números complexos? São números que têm essa cara aqui, olha a definição. Eles são da forma A mais BI. São números especiais, não são números reais. Os números reais são um subconjunto dos números complexos. Nos números complexos entra alguma coisa além do real. Além do real. Algo que não está na realidade, está aqui, na sua imaginação, na minha imaginação, na imaginação coletiva. Então, o A e o B são números reais, pertencem aos reais, e esse I é chamado de unidade imaginária. É um número que está na minha imaginação. E por que eu criei esse número? Eu não, né? Não fui eu. Eu só estou repassando para você o que foi criado lá nos tempos do suíço Leonhard Euler, século XVIII, né? Dizem que antes dele também outros já vislumbravam a possibilidade de um número, né? De um número que fosse só na imaginação, mas que ele se relacionasse com a realidade, através de uma propriedade que os números reais não têm. Então, o número imaginário ele tem uma propriedade que o número real não tem. E essa propriedade é, quando você elevar ele ao quadrado, vai dar menos 1. Ele tem essa propriedade porque nenhum dos reais tem. Nenhum número real elevado ao quadrado dá negativo. Dá sempre positivo ou no máximo 0. Número real elevado ao quadrado é sempre positivo ou no máximo 0. Então, na minha imaginação, existe um número que quando eu elevo ele ao quadrado, dá um número negativo, que é o menos 1. E esse é o I. Tá? Então, quando te perguntarem, quem é o I? Você fala, I é I. E o I se relaciona com o mundo real através do expoente 2. Quando eu fizer I ao quadrado, ele vira real. Vira menos 1. Tá certo? Então é isso aí. Vamos continuar. Igualdade entre dois números complexos. Se eu tenho um número Z1, que é do tipo A mais BI,
e tem um número Z2, que é do tipo C mais DI. Se eles forem iguais, obrigatoriamente o A tem que ser igual ao C e o B tem que ser igual ao D, obrigatoriamente. Adição. Se eu tenho um número complexo, A mais BI, tem um outro, C mais DI, e quero somar os dois, então eu vou somar a parte real, A mais C, somar a parte imaginária, B mais D. Subtração, mesma coisa. Se eu tenho um número real, número complexo, A mais BI, outro complexo, C mais DI, e quero fazer a subtração, Z1 menos Z2, eu faço A menos C, que é a parte real, mais B menos D, que é a parte imaginária. Multiplicação. Opa, é aqui que vai morar o perigo. Não, nem é aqui, é mais na divisão ainda, né? Então, multiplicação. Imagina um número A mais BI, o outro C mais DI, e agora você queira multiplicar. Então, agora você vai fazer a propriedade distributiva. Distributiva. Então, vai ficar Z1 vezes Z2. Você multiplica o A pelo C, fica AC. Aí você multiplica A pelo DI, fica ADI. Aí multiplica C por BI, fica CBI. E aí multiplica BI por DI. Opa, BI vezes DI, o que vai aparecer? Vai aparecer o I ao quadrado. Quando aparece o I ao quadrado, festeja, uê, faz festa, uê, olá. Lembra lá do episódio do Pica-Pau, quando caía da cachoeira? Olha o pessoal festejando, uê, festeja. Quando tiver I ao quadrado, apareceu o I ao quadrado, o que você faz? Festeja, uê, isso aí. Então, vai ficar AC mais ADI mais CBI mais BDI ao quadrado, porque quando aparece I ao quadrado, você transforma em menos 1. Então, vira real. Fica AC menos BD, né? Aquele I ao quadrado virou menos 1. E a parte imaginária fica AD mais BC. Conjugado. O que é o conjugado? Se você tiver um número complexo do tipo A mais BI, o conjugado vai ter uma barrinha em cima e vai ser A menos BI. A parte imaginária você coloca com sinal negativo. De tal forma que quando multiplica um número complexo pelo conjugado dele, sempre vai dar real e vai ser o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Sempre. Divisão. A divisão você vai aplicar o conjugado. Vamos imaginar o número A mais BI, o outro C mais DI, e aí você queira dividir Z1 por Z2. Aí você multiplica tanto o Z1 quanto o Z2 pelo conjugado daquele que está lá embaixo no denominador. Então ficaria assim. AC mais BD mais BC menos AD e sobre C quadrado mais D quadrado. Potências de I elevado à primeira é I. I elevado à segunda é menos 1. I elevado à terceira é I ao quadrado vezes I. I ao quadrado é menos 1, I é I, fica menos I. E a quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado. É menos 1 vezes menos 1. Isso dá 1. E a quinta? É o I à quarta vezes I. O I à quarta é 1 vezes I. I, voltou. Olha lá, voltou. E a quinta é a mesma coisa que I à primeira. E a quinta é a mesma coisa que I à primeira. Quanto seria I a zero? 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, olha aí, é sempre essa sequência. 1I, menos 1, menos I. 1I, menos 1, menos I. Marchando. 1I, menos 1, menos I. 1I, menos 1, menos I. E assim vai. Qualquer expoente inteiro da nossa unidade imaginária, ou vai dar 1, ou vai dar I, ou vai dar menos 1, ou vai dar menos I. Certo? Então, por exemplo, nós vamos entrar aí no ano 2013. Como é que seria o I elevado a 2013?
Será que você tem que fazer 1i menos 1 menos i, 1i menos 1, até chegar ao 2013? Não, óbvio que não, né? Você vai pegar o 2013 e vai dividir por 4. Não interessa quanto vai dar, não interessa o quociente, interessa pra gente o resto. O resto aqui vai dar 1, então eu posso dizer que i elevado a 2013 é a mesma coisa que i elevado à primeira. Portanto, é igual a i. Módulo de um número complexo. Olha aqui, olha o plano cartesiano. No eixo x a gente coloca a reta dos números reais. No eixo y a gente coloca a reta dos números imaginários. Os complexos é uma mistura, né? Tem a parte real e a parte imaginária. A parte real é o A, está aqui. E a parte imaginária é o B, então está ali. A distância desse ponto até a origem é chamado de módulo. Então, módulo, gente, módulo é distância. É distância de ponto a ponto. A gente pode escrever módulo de Z com a barrinha assim, ou usar a letrinha ρ. Pode usar a letrinha ρ. Veja que teorema de novo, teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual ao cateto horizontal, que é o cateto A, ao quadrado, mais o cateto vertical, que é o cateto B, ao quadrado. Tira a raiz e acha a hipotenusa. E a gente vai usar a letrinha ρ por várias vezes aí no módulo de um número complexo. Propriedades. Propriedades do módulo. O módulo é sempre maior, no máximo é igual a zero. O módulo do produto é o produto dos módulos. O módulo do produto é o produto dos módulos. O módulo da divisão é a divisão dos módulos. O número original multiplicado pelo conjugado dele é o módulo dele ao quadrado. O módulo da potência é a mesma que a potência do módulo. Forma trigonométrica. Como é que a gente escreve um complexo na forma trigonométrica? Veja lá, nós temos aqui o complexo, né, o pontinho A, pontinho B, e aqui o nosso querido módulo, que a gente vai usar a letrinha ρ. Certo? Agora, então, vamos ver onde está o seno, onde está o cosseno. Então, obviamente, tem que ter um ângulo. E o nome desse ângulo aqui é argumento. Então, como é que a gente calcula o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o Azinho. A hipotenusa é o ρ. Então, cosseno, A sobre ρ. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. B sobre ρ. Então, isolando aqui, né, o A seria o ρ vezes o cosseno do θ, e o B seria o ρ vezes o seno do θ. E colocando o ρ em evidência, está aí a forma trigonométrica. Z igual a ρ, cosseno θ, mais I, seno θ. Fórmulas de De Moivre. Fórmulas de Moivre. De Moivre. É francês, De Moivre. Multiplicação. Z1 vezes Z2 é o módulo do Z1 vezes o módulo do Z2, né? Então, é o produto dos módulos e a soma dos argumentos. Então, produto, a definição de produto no mundo complexo é produto de dois complexos. Qual é o módulo? É o produto dos módulos. Qual é o argumento? É a soma dos argumentos. Certo? Então vai ficar lá dentro cosseno de θ1 mais θ2, mais I seno de θ1 mais θ2. Divisão. É a divisão dos módulos e a subtração dos argumentos. Potenciação. Como é que ficaria Z elevado a N? Você pega o módulo, eleva a N. E lá dentro, né, onde está o argumento, você multiplica por N. Raízes. Raízes. Aqui, gente, raízes. É delicado falar.
Você raramente vai ver em números complexos o número complexo dentro de uma raiz, certo? Então, normalmente é escrito assim, né? Qual é o número complexo que elevado ao quadrado dá 1? Qual é o número que quando você eleva ao quadrado dá 1? Né? Então, são duas possibilidades, e aí a gente fala, são duas raízes, certo? Então, uma coisa ao quadrado igual a outra coisa tem duas possibilidades. O z pode ser 1, que 1 ao quadrado dá 1, ou o z pode ser menos 1, que menos 1 ao quadrado também dá 1. E colocando isso daqui no plano, esse plano chama Argand-Gauss. O cartesiano é xy, o Argand-Gauss é o real e imaginário. Então, você colocando aqui, representando o 1 no imaginário, no plano Argand-Gauss, representando o número 1, ele vai ter o argumento 0. Né? O θ está aqui, ó. θ é igual a 0. E o menos 1 tem o θ igual a 180 graus. Então, ó, θ igual a 0 ou θ igual a 180 graus. Certo? Então, duas raízes. Quando é ao quadrado, tem duas raízes. E elas formam entre si um ângulo de 180 graus no plano do Argand-Gauss. Certo? Beleza. Mais uma. Qual é o número que quando eleva ao quadrado dá menos 1? Opa, esse é o nosso querido i. Mas sempre que o i é raiz, o conjugado dele também é raiz. Sempre que um número complexo é raiz de alguma equação, o conjugado dele também é. Sempre. Então, o z também poderia ser o menos i. Vamos colocar no plano. Onde está o i? Onde está o i? Opa, o i está aqui no eixo vertical. Onde está o menos i? Também está no eixo vertical, só que está para o lado de baixo. Portanto, aqui o argumento é π sobre 2, viu que ele está formando 90 graus ali? E aqui? É 3π sobre 2. É 90 graus e 270 graus. Eles formam 180 graus entre si. Olha lá, raiz de um polinômio, né? de alguma coisa elevada ao quadrado. Então, sempre tem duas raízes. E elas formam no plano Argand-Gauss ângulo de 180 graus, para ser duas. Se fosse z ao quadrado igual a i, z ao quadrado igual a i. Aqui, gente, tem um truquezinho. Quando você olhar lá para o argumento, né, você olha lá para o número que está sozinho lá, o i. O argumento dele é o π sobre 2. Né? A raiz é isso aí dividido por 2. Desculpa, o argumento da raiz vai ser isso daí dividido por 2. Então, o argumento... Né, ó, o argumento de i é π sobre 2. O argumento, né? Ele está formando 90 graus com o eixo real. Tá? Π sobre 2. Então, dividindo isso por 2, né, dividindo por... Olha lá o 2 virando lá em cima. Dividindo por 2, o argumento, uma das raízes vai ter o argumento π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. Então, vai estar aqui, ó. A outra raiz vai ser 180 graus a mais, né? 45 mais 180, 225, que é 5π sobre 4, tá? Então, vamos montar. Como é que vai ser no plano? Olha lá. Um vai estar aqui formando 45 graus com o eixo real e o outro aqui embaixo, tá? Formando 180 graus com o primeiro. Então, duas raízes. Quando você for fazer a continha, você vai ver que esse daqui vai dar raiz de 2 sobre 2 mais i, raiz de 2 sobre 2, e o outro vai dar menos raiz de 2 sobre 2, menos i, raiz de 2 sobre 2. Continuando. E agora, se tiver ao cubo 3, então, gente, tem 3 raízes. Sempre tem 3 raízes. Aqui, eu sei que uma das raízes é 1, não é? Uma raiz é 1. Z ao cubo igual a 1, 1 elevado ao cubo dá 1. E as outras duas? As outras duas são complexas. Então, você põe o 1 aqui. O 1 está com o argumento igual a 0. Está no eixo real. Argumento igual a 0. E aí, você vai dividir os 360 graus por quanto? Por 3. Olha lá, agora é Z ao cubo. Você divide por 3.
E dividindo 360 graus por 3, dá 120 graus. Né? Então está aqui, ó, 120 graus e mais 120 graus, fechou. Certo? Então qual é o argumento da segunda raiz ali? É 120 graus, que é a mesma coisa que 2π sobre 3. E esse aqui? É 240 graus, que é a mesma coisa que 4π sobre 3. Então, fazendo a continha, vai ficar z a uma outra raiz, quer dizer, um outro número que quando você eleva ao cubo dá 1. É o menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. E o outro é o menos meio menos a raiz de 3 sobre 2i. Continuando. E se z ao cubo fosse i? Então, olha lá. O argumento do i é π sobre 2. Dividindo por 3, né? Olha lá, olha o 3 rodando. Dividindo π sobre 2 por 3, dá π sobre 6. π sobre 6 é 30 graus. Então tá aí, ó, formando 30 graus com o eixo real. Opa, mas são 3 raízes. 3 raízes, ó, roda o 3. 3 raízes. Então os outros ângulos, as outras raízes formam um ângulo de 120 graus entre si. Tá? Então 120 aqui é 150 graus, 5π sobre 6. Mais 120 aqui é o 270 graus, que é o menos i. Menos i ao cubo, quando ela eleva menos i ao cubo, dá i. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais meio i, menos raiz de 3 sobre 2 mais meio i e o próprio menos i. Essas são as 3 raízes. E se for z à quarta igual a menos 1? Z à quarta igual a menos 1. Então, z à quarta tem 4 raízes. Quer dizer que z ao quadrado é i. Né? Z ao quadrado é i. Z ao quadrado é i, nós já vimos. O argumento é π sobre 4. Então, as outras 4 raízes, as outras 3, né, tem que ter 4 raízes, estão formando 45 graus, 90 graus entre si. Certo? Então está aqui as 4 raízes, formando todas 90 graus entre si. É o π com o argumento π sobre 4, com o argumento 3π sobre 4, com o argumento 5π sobre 4 e com o argumento 7π sobre 4. Aí você faz seno, cosseno, né? Sabe que o módulo é 1. E aí dá as raízes. Raiz de 2 sobre 2 mais i, raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2 mais i, raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2 menos i, raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 sobre 2 menos i, raiz de 2 sobre 2. Então vamos a um exercício bastante completo. Tá? Vai pegar toda a teoria aí dos números complexos, considerando-se os números complexos R igual a 1 mais I e S igual a 1 menos I, pode-se afirmar que o produto R elevado a 12 vezes S elevado a menos 11 vale quanto? Vale S? Vale 2R? Vale 2S? Vale R ou vale menos S? Então, o que é R elevado a 12? O que é R elevado a 12? É pegar 1 mais i, né? Ali não é 1 mais i? Pega 1 mais i, multiplica por 1 mais i. Multiplica por 1 mais i, multiplica por 1 mais i, multiplica por 1 mais i. Quantas vezes você vai fazer isso? 12 vezes. Então, quando você faz a primeira continha, vai ficar assim, né? 1 mais 2i, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Uê, festeja! I ao quadrado. Quando i ao quadrado aparece, você substitui por menos 1. E aqui, você vai multiplicar de novo. E aqui, vai fazer de novo. De 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2, você vai fazer isso quanto? 6 vezes. E vai cortar o 1 com o i ao quadrado, toda vez. 1 com i ao quadrado você vai cortar. Então vai ficar 2i vezes 2i vezes 2i vezes 2i vezes 6 vezes.
que é a mesma coisa que 2i elevado à sexta. Opa, 2 elevado à sexta é 64. I elevado à sexta é o quê? I elevado à sexta é a mesma coisa que I ao quadrado, né? Divide por 4, vê o resto. I ao quadrado é menos 1. Festeja, ueba! Então, R elevado a 12 é menos 64. E agora vamos fazer o S elevado a 11. Ah, mas não é para fazer S a menos 11? Pois a gente faz o menos. S elevado a 11 é pegar 1 menos I, que multiplica um menos I, que multiplica um menos I, que multiplica um menos I, menos I. Quantas vezes? 11 vezes. Quando você fizer a primeira vez, vai ficar ali, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ei, festeja, I ao quadrado vale menos 1. E aí você vai fazer isso quantas vezes? 5 vezes. E vai ficar um sozinho lá, né? Que não teve parzinho para ele. Tá? Corta aqui, né? O 1 com o menos I. Então vai ficar menos 2i elevado a 5 vezes 1 menos i. Menos 2 elevado a 5 é menos 32. I elevado a 5, opa, divide por 4. É o próprio i. Então vai ficar menos 32i vezes 1 menos i. Faz a distributiva. Vai ficar menos 32i mais 32i ao quadrado. Festeja. Ei! Então isso dá menos 32, menos 32i. Agora, o que é S a menos 11? Em vez de colocar multiplicado, você coloca dividindo. Né? O menos significa, bota no denominador. Então vai ficar menos 64, que é o R elevado a 12, dividido por menos 32, menos 32i. Simplifica isso tudo, por menos 32, fica 2 sobre 1 mais i. Opa, apareceu complexo no denominador. Vamos multiplicar pelo conjugado. Multiplica pelo conjugado. Conjugado de 1 mais i é 1 menos i. Embaixo vai ficar o 2, em cima vai ficar 2 que multiplica 1 menos i. Corta esse 2 com esse 2. Resultado final, R elevado a 12, multiplicado por S elevado a menos 11, é 1 menos i. Opa, 1 menos i é o próprio S, né? É o próprio S. Então, alternativa A. Beleza? Treina aí, então, você vai ficar bom em números complexos. Se bem, gente, que número complexo não é aquele assunto assim, nossa, precisa estudar pra caramba, cai todo ano e tal. Não, não é bem assim. Estatisticamente não é bem assim, tá? Mas vale a pena, né? É divertido brincar de número complexo. Então vamos agora para o outro assunto, que também envolve número complexo e envolve também a geometria analítica, que são os polinômios. Os polinômios. Tá, polinômio é uma função. É uma função. Então, por exemplo, P de x igual a 3x mais 1. É uma função, no caso aí é uma função do primeiro grau. Ou poderia ser assim, 2x² mais 3x mais 1. Uma função do segundo grau. Ou poderia ser 4x à terceira menos 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Uma função do terceiro grau. Ou poderia ser 5x à quarta, menos 4x à terceira, menos 2x ao quadrado. Tudo isso daí, gente, é polinômio. Polinômio. Lá em funções, a gente diz função do primeiro grau, função do segundo grau, função do terceiro grau, do quarto grau. Aqui a gente diz que isso é do grau 1, olha lá. Potência 1, olha lá em cima, estou piscando 1 lá para você ver. Pisca 1. Beleza, então isso daqui é grau 1, polinômio do grau 1. E esse daqui? Polinômio do grau 2. E esse? Polinômio do grau 3. E aqui? Polinômio do grau 4. Adição de polinômios. Se tiver um polinômio 3x mais 1 e um outro polinômio 2x² mais 3x mais 1, quando somar P1 mais P2, o que vai dar? Você vai somar 3x mais 1 mais 2x² mais 3x mais 1.
né? O 2x² fica sozinho, o 3x com 3x vira 6x, o 1 mais 1 vira 2. Então, somando, 2x² mais 6x mais 2. Como é que é a subtração de polinômios? Se você pegar um polinômio desse e um outro desse, e quiser saber quanto que é P1 menos P2, você vai pegar o P1, manter o sinal, e o P2 vai trocar o sinal de todo mundo. Né? Trocando o sinal de todo mundo lá, vai sumir o 3x e também vai sumir o 1. Então vai ficar só menos 2x². Multiplicação de polinômios. Aqui fica legal, hein? Vamos imaginar 3x mais 1 multiplicado por 2x² mais 3x mais 1. Então você vai fazer agora a propriedade distributiva. Né? Multiplica 3x por 2x², fica 6x². Multiplica 3x por 3x, fica 9x². 3x vezes 1, fica 3x. Agora vai para o 1. 1 vezes 2x², 2x². 1 vezes 3x, 3x. 1 vezes 1, 1. Então, juntando agora aqueles que são semelhantes, fica 6x² mais 11x² mais 6x mais 1. Então, gente, é divertido, né? Agora, o que cai mesmo em polinômio cai até com uma frequência um pouquinho maior do que números complexos. Tá? É a divisão de polinômio que pega. É o mais cobrado em vestibulares, concursos, aí é a divisão de polinômio. Tá? Então, como é que você faz a divisão de polinômio? Primeiro, vamos entender, né? Existem 4 posições quando você faz a chavinha, né? Você lembra quando sua professora te ensinou a dividir lá no ensino fundamental 1? É isso, né? Ela te ensinou, ó, põe aqui, ó, nessa posição, põe aqui ó, onde está o P de x aí. Como é que chama essa posição? É a posição do dividendo. É o dividendo. Aí faz a chavinha. O que você vai pôr dentro da chavinha é o divisor. E aqui é o quociente. E aqui é o resto. Qual é a relação que existe entre dividendo, divisor, quociente e resto? Certo? O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Tá certo? Entendeu? Então, dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Então, vamos fazer um exemplo. 6x² mais 11x² mais 6x mais 1. Vamos dividir isso por x mais 1. Tá? Então, vamos fazer do mesmo jeito que a sua professora ensinou lá no fundamental. Pega o número maior do dividendo. 6x². Pega o número maior do divisor. X. Divide. Número não, né? O expoente maior, né? A parcela que tem o expoente maior. No dividendo é o 6x², no divisor é o x. Então, divida 6x² por x. Divide. Quanto dá 6x³ dividido por x? Isso dá 6x². Lembra? É assim, não é? E agora o que ela mandava você fazer? Agora multiplica o quociente pelo divisor, troca o sinal e coloca ali embaixo do dividendo. Né? Ó, multiplica o quociente pelo divisor, então multiplica 6x² por x, coloca ali na posição embaixo do dividendo e troca o sinal. Por quê? Porque você vai ver o resto. Ué, tudo bem, só que lá no divisor ainda tem um mais 1. Então você vai multiplicar 6x² por mais 1, dá mais 6x². Quando colocar embaixo do dividendo, não esqueça de trocar o sinal, então vai ficar menos. Então agora vamos ver o resto. Corta aqui. E aí, 11x² menos 6x² dá 5x². Percebeu como é parecido? Até divertido. O que ela falava para você? Ah, agora abaixa o que sobrou lá no dividendo. Então vamos baixar esse 6x mais 1 aqui. E agora vamos começar tudo de novo, né? Como se fosse polinômio. 5x² mais 6x mais 1 dividido por x mais 1. Pega o 5x², pega o x lá dentro e divide. Quanto dá isso? Dá 5x.
Agora, multiplica o quociente pelo divisor, coloca embaixo do dividendo e troca o sinal. Multiplica, aqui vai cortar, multiplica ali, troca o sinal, fica menos 5x. Aqui fica x, 6x menos 5x fica x, mais 1, pronto, o resto é x mais 1. Agora pega o maior e divide pelo maior, dá 1. 1 vezes x mais 1, né? Troca o sinal, vai ficar menos x menos 1. Cortou, cortou, o resto dessa divisão é 0. Ou seja, o polinômio 6x ao cubo mais 11x² mais 6x mais 1 é divisível pelo x mais 1. Teorema do resto. Olha que legal. Vamos supor que você falasse, eu só quero saber o resto da divisão do 6x ao cubo mais 11x² mais 6x mais 2 por x mais 1. Queria saber o resto disso. Não quero saber o quociente. Só quero saber o resto. Quanto dá o resto? Então é simples, né? 6x à terceira, aqui é x, e aí você pega e faz a divisão. Faz a divisão como se fosse, né? Você vai achar o quociente, né? Põe aqui, troca o sinal, olha lá. Põe aqui, troca o sinal, vê o resto, corta ali, né? Baixa o que sobrou, começa tudo de novo aqui. Né? Então, está fazendo igualzinho que a gente fez no slide anterior. 5x, beleza? Aqui está pronto. Chegou aqui, é x mais 2 o resto. Agora pega ali, é 1, põe aqui, troca o sinal, põe aqui, troca o sinal, pronto. Chegou no resto igual a 1. Tá? Então, se você souber a teoria, né, da divisão, você chega no resto. Mas, pô, você tomou trabalho, né? Achou o quociente, teve que fazer esse monte de passagem. Tem um truquezinho aqui que se chama teorema do resto. O teorema do resto, ele não se preocupa com o quociente, ele vai direto para o resto. É assim. O resto é o P, né? No lugar do dividendo, no lugar do x lá do dividendo, você coloca a raiz do divisor. Esse é o truque do teorema do resto. Você quer saber o resto? Pega o P, né, o original lá, o dividendo original, né, vai para o divisor, dá uma olhadinha, fala, qual é a raiz do divisor? Né, procura a raiz do divisor, volta no P, onde está x, coloca a raiz do divisor. Certo? Aí dá o resto automaticamente, olha que legal. A raiz desse divisor é menos 1. Né? Qual é a raiz? É o número que transforma o polinômio em 0. Né? Qual é o número que transforma o divisor em 0? É o número de x, né? É o menos 1. Menos 1 mais 1 fica igual a 0. Então, a raiz do divisor é menos 1. Agora você vai pegar esse menos 1, onde está x lá no polinômio, você coloca menos 1. Então vai ficar P de menos 1 igual 6 vezes menos 1 ao cubo, mais 11 vezes menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, mais 2. Aí faz tudo isso daí. Ó. Quanto que é menos 1 ao cubo? É menos 1. Então aquilo dá menos 6. Menos 1 ao quadrado dá 1. Vezes, vezes 11 dá 11. Menos 6 mais 11 está dando 5. 6 vezes menos 1 dá menos 6. 5 menos 6 dá menos 1. Mais 2. Então o resto disso é 1. Pronto, olha lá, o resto é 1. Teorema de D'Alembert. Se um polinômio p de x é divisível por d de x, olha lá, o resto vai dar 0. Então o p da raiz do divisor é igual a 0. Pelo teorema do resto, né, se você substitui a raiz do divisor no lugar do x, vai dar o resto. Mas como é divisível, o resto é 0. Então o teorema de D'Alembert é o teorema do resto quando o resto é igual a 0. Então aí eu digo que o divisor, o que está dentro ali no divisor é realmente, vai dar exata a conta. E a raiz do divisor é uma das raízes do dividendo, certo? Porque ele transforma tanto o divisor em 0 quanto o dividendo em 0. Dispositivo prático de Briot-Ruffini. Tem aqui outro jeitinho de você ir rápido nas contas com polinômio, certo? Sem fazer a chave. Mas também, gente, só vale quando for divisor do tipo
binômio. Né? Então, aqui, ó, P de x dividido por D de x. Vai dar o Q de x e o R de x. Vamos pegar um exemplo. Né? 3x à quarta mais 2x à terceira menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. E vamos pegar um D aí, x menos 2. Tá? Então, esse dispositivo só vale para binômio, ou seja, só para polinômio do primeiro grau. Quando o divisor for do primeiro grau, dá para usar o tal do dispositivo prático do Briot-Ruffini. Você faz uma reta horizontal, põe uma reta vertical, e aqui nessa posição eu puxo todos os coeficientes do polinômio. É 3x a 4? Põe 3. É 2x a terceira? Põe 2. É menos 2x ao quadrado? Põe o menos 2. Mais 3x? Põe o 3. Menos 1? Põe o menos 1. Nessa posição aqui, eu vou colocar a raiz do divisor. Qual é o número que transforma o divisor em zero? Qual é o número que o x assume que transforma o divisor em zero? É o 2. Então, põe o 2 aqui. E nessa posição aqui, eu copio o de cima. Certo? Agora, olha como é rápido. Tá? Você vai pegar o 2, multiplicar pelo 3. Né? 2 vezes 3, multiplica. Não dá 6? Pega o resultado e soma com 2. Olha lá. Puxa uma flechinha e soma com 2. Então, 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Olha lá, 8. Pronto. E agora, hein? Como é que continua? Começa tudo de novo. Ó. 2 vezes 8. 16. 16 mais menos 2. 14. 2 vezes 14. Oh, é divertido, hein? 28. Mais 3. 31. Oh, gostei. 2 vezes 31. 62. Mais menos 1. 61. Acabou. É isso aí. Dispositivo brincalhão, né? Você brincando, fez. E aí, para que serve esse 3, esse 8, esse 14, esse 31 e esse 61? Os 4 primeiros são os coeficientes do quociente. Tá? Então, o quociente vai ser o quê? 3x à terceira. Por quê? O dividendo é x à quarta, o quociente vai ser 1 abaixo. X à terceira. 3x à terceira, mais 8x ao quadrado, mais 14x, mais 31. E esse 61 que sobrou aqui, hein? Quem que ele é? Ele é o resto. O resto é 61. Tá certo? Dispositivo Briot-Ruffini? Legal, divertido, rápido. Mas também só serve quando o divisor é um binômio. Teorema da decomposição. Qualquer polinômio desse tipo aí, eu consigo... isso daqui é legal, deixa eu te contar. Tá? Quando você olhar para um polinômio, tipo esse daí, 2x à terceira, menos 12x, mais 22, menos 12. Aí você vai falar, nossa, como é que eu acho raiz de polinômio do grau 3? Eu sei achar do grau 2, usando a fórmula do Bhaskara, do grau 1. Agora, do grau 3 não tem fórmula. Tá? Então, como é que você faz para descobrir? Então, um jeito, na hora que você for fazer a questão, soma os quocientes, certo? Os coeficientes, desculpa. Chama os coeficientes. Tá? O coeficiente ali é 2, menos 12, 22 e menos 12. Né? Soma tudo. Quanto é 2, menos 12, mais 22, menos 12? Bom, 2 mais 22 é 24. Menos 12 dá 12. Menos 12 dá 0. Toda vez que isso acontecer, você vai saber que 1 é raiz. Porque se você substituir o x igual a 1, o polinômio dá 0. Então, olha lá, o 1 é uma das raízes. 1 é uma das raízes. Certo? Então, o que você faz? Vamos fazer o Briot-Ruffini, né, com 1 raiz. Põe aqui o 1, que é uma das raízes, né? E põe aqui os coeficientes. Né? Multiplica e soma, né? 1 vezes 2, 2. Menos 12, menos 10. 1 vezes menos 10, menos 10. Mais 22, 12. E aqui dá 0, né? 1 vezes 12, 12, menos 12. A gente sabia que era a raiz. E agora? Agora ficou assim, né? O quociente é 2x ao quadrado, menos 10x, mais 12. Agora é do grau 2. Se é do grau 2, eu consigo fazer por Bhaskara, né? E aí eu chego numa segunda raiz, que é 2, e numa terceira raiz, que é 3. Então, gente, eu posso escrever assim, ó. Olha que legal.
2, tá vendo? É o A lá, né? 2, é o A. X menos 1, que é uma das raízes. X menos 2, que é outra das raízes. X menos 3. Ó, decompus, né? Aquele polinômio lá no início, 2x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 22x, menos 12, pode ser fatorado, decomposto assim, ó. 2, que multiplica x menos 1, x menos 2, x menos 3. Né? Qualquer um dá para fazer isso, qualquer um. Relações de Girard é outra coisa que ajuda, tá? Então vamos ver aqui. Polinômio do grau 1. Grau 1 tem uma raiz, e a raiz é real. Te garanto que a raiz é real. E a raiz é sempre menos b sobre a. Né? Pega o b aí, troca o sinal, divide por a. Se for do grau 2, vai ter duas raízes. E as duas, gente, pode ser as duas reais ou as duas não reais. É impossível dar uma real e uma não real. Ou as duas são reais, ou as duas são não reais. Quando você somar as duas, vai dar menos b sobre a. E quando multiplicar as duas, vai dar aquele czinho sobre a. Percebeu? Então vamos para o grau 3. Olha lá. Quantas raízes vão ter? 3 raízes. As 3 raízes podem ser as 3 reais, ou uma real e 2 não reais. Então, o grau 3 te garante pelo menos uma raiz real. As outras duas podem ser reais, ou as outras duas podem ser não reais. E aí, quando somar as 3, o que vai dar? Menos b sobre a. E quando multiplicar, fizer o duplo produto, x1, x2, x1, x3, x2, x3, somar tudo isso, vai dar o c sobre a. E quando fizer o produto triplo, menos d sobre a. Olha lá, um negativo, um positivo, um negativo, e assim vai. Então, se fosse grau 4, olha lá, aí aparecia a letrinha E. Beleza. Quantas raízes? 4 raízes. As 4 podem ser reais, pode ser 2 reais e 2 não reais, ou as 4 não reais. Como é que ficaria as relações de Girard? x1 mais x2 mais x3 mais x4, menos b sobre a. Aí os duplos produtos, olha só. x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4, c sobre a. Os triplos produtos, x1, x2, x3, x1, x2, x4, x1, x3, x4, estou até engasgando, x2, x3, x4, menos d sobre a. E o quádruplo produto, x1, x2, x3, x4. Não apareceu E agora? E sobre a. Tá? Então, repetindo, menos b sobre a aparece sempre, depois o c sobre a, depois menos d sobre a, depois o e sobre a. Se tivesse do quinto grau, ia aparecer um f aí, seria menos f sobre a e assim por diante. Teorema das raízes complexas. Se z igual a mais b é uma das raízes de um polinômio, se ele tiver uma raiz complexa, né, uma raiz não real, então existem duas. Né? Lembra que eu falei anteriormente. Então, o conjugado é a outra raiz. Multiplicidade de raízes. Né? Por exemplo, esse polinômio aqui, x ao quadrado menos 4x mais 4. Quando você for fazer a resolução dele, ele só vai ter uma raiz, que é 2. X igual a 2, só tem uma. Mas aí eu digo assim, não, é uma, mas ela tem multiplicidade 2. É como se fosse uma raiz dupla. Polinômio P igual a x à terceira. Ele tem o x igual a 0 como raiz de multiplicidade 3. Certo? Então, 0 à terceira é 0. Né? Qualquer outro... não existe outro número que elevado à terceira dê 0. Só o 0. Certo? Mas como ele é de grau 3, então o 0 é multiplicidade 3.
Então vamos fazer exercícios aqui. Sabendo-se que 3 e 7 são os restos da divisão de um certo polinômio, eu não sei qual, por x menos 2 e x menos 5, respectivamente. Então o resto da divisão de p de x pelo polinômio x menos 2 vezes x menos 5 é, então vamos lá, p de x dividido por o produto, x menos 2, x menos 5. Isso vai dar um certo q de x. E vai dar um resto aqui. Veja que isso daqui, gente, x menos 2 vezes x menos 5, é um polinômio do segundo grau. Então, o nosso resto, obrigatoriamente, vai ser do primeiro grau. E do primeiro grau é do tipo ax mais b. Muito bem. Se p de x dividido... p de x é igual a x menos 2 vezes x menos 5, lá, vezes o quociente, mais o resto. Então, vamos substituir por 2. P de 2 é igual a 2 menos 2, vezes 2 menos 5, vezes o Q de 2, mais o resto, que é o R de 2. P de 5 é 2 menos 5, 5 menos 2, vezes 5 menos 5, vezes o Q de 5, mais o R de 5. Conclui-se que P de 2 é igual a R de 2. E P de 5 é igual ao R de 5. Pelo teorema do resto, o P de 2 é igual a 3. Olha lá, no texto ele fala, sabendo que 3 é... E o P de 5? O P de 5 é 7, é o outro resto. Então, substituindo o resto de ax mais b, fica 2a vezes 2 mais b igual a 3, ou a vezes 5 mais b igual a 7. Caiu num sisteminha. Resolvendo o sistema, vamos chegar aqui, o a é igual a 4 terços, e o b igual a 1 terço. Então, o R de x é 4 terços, 4 terços vezes x mais 1 terço. E acabou. Está aí o resultado. Beleza? Mais um. A soma e o produto das raízes da equação de segundo grau. 4m mais 3n vezes x quadrado, menos 5n vezes x, mais m menos 2 igual a 0. Valem, respectivamente, 5 oitavos e 3 32avos. Então, quanto que é m mais n? Então, a soma, o que é? Menos b sobre a, né? Então, menos b sobre a igual a 5 oitavos. Multiplica, né, em cruz, 40m igual a 20m mais 15n. Passa para lá, 25n igual a 20m. Passa dividindo, simplifica, n é igual a 4/5 de m. Agora vamos fazer o produto. Cadê o produto? É C sobre A, olha lá, C sobre A. Pega o C, divide pelo A, iguala 3 sobre 32. Multiplica em cruz, 32m menos 64, igual a 12m mais 9n. Substitui onde está o n por 4m sobre 5, fica 20m menos 9 vezes 4m sobre 5 igual a 64. Tira o mínimo, né? 5, multiplica aí todo mundo por 5, fica 100m menos 36m igual a 320. – 64m igual a 320, então m é 320 dividido por 64. Isso dá igual a 5. Como n é 4/5 disso, dá 4. Então, m mais n é igual a 5 mais 4, que é 9. A resposta é 9. Alternativa A. Mais um. O polinômio p de x igual a x ao cubo mais ax quadrado mais bx
em que A e B são números reais, tem restos 2 e 4, quando dividido por x menos 2 e x menos 1, respectivamente. Assim, o valor de A é quanto? Então, veja, o P de 2, né, o resto, a raiz é 2, x menos 2. Então, substituindo lá, fica 2 ao cubo, mais A, que multiplica 2 ao quadrado, mais B, que multiplica 2. E isso tem que dar igual a 2. Ele disse que o resto é 2. E o P de 1? Olha lá. Quando você divide por x menos 1, a raiz, né, do divisor é 1. Substitui 1 ao cubo, mais A, que multiplica 1 ao quadrado, mais B, que multiplica 1. E ele disse lá no texto que isso dá 4. Então, nós ficamos com essas duas equaçõezinhas, um sisteminha, 4A mais 2B igual a menos 6, e A mais B igual a 3. Divide isso daqui por 2, simplifica por 2, multiplica tudo isso daqui por menos 1 e agora soma. Quanto é 2A menos A? Dá A. Mais B menos B, dá 0. Menos 3 menos 3, menos 6. Então, A igual a menos 6, rapidinho. Você resolveu mais uma questão e ganhou mais um pontinho aí. É isso aí, gente. Acabou o módulo 9 e acabou também este curso de matemática especial, né, que nós dividimos aí em 9 módulos. Você pode assistir independentemente, óbvio, né, mas seria interessante que você assistisse os anteriores também para entender tudo da matemática. Eu fico à disposição de vocês, como eu falei no comecinho aqui. Você me encontra facilmente, meu nome é Wagner Vó, você pode me chamar de Vó tranquilamente. Estou lá no Facebook, estou lá no YouTube, você vai me encontrar vários filmes no YouTube, certo? Você vai arrumar um jeito de conversar comigo. Qualquer dúvida, entre em contato. A coisa que eu mais gosto mesmo é ver aluno aprender, tá? Valeu estar ao seu lado, até um próximo curso. Um abraço, tchau!